Quão perigosos os tubarões são? Olha, acho que para a gente, né, se a gente for pensar assim, o quão potencial eles podem atacar, comer gente, etc., eles não têm, né, então, e aí nenhuma espécie de tubarão ou ser humano como uma presa em potencial. Né? Então, você pensar o quão perigoso, pode ocorrer o que a gente chama de incidentes. Né? Então a gente prefere até utilizar essa palavra. Às vezes pode até ser de fato um ataque, mas não às vezes um ataque proposital. Né? Ou às vezes é investigativo. Então tem algumas espécies, por exemplo, o tubarão cabeça chata, que é o que ocorre lá em Recife, mas na verdade ocorre aqui em Santa Catarina, ele tem uma distribuição ampla até, mas tem incidentes lá em Recife, em virtude de uma mudança que ocorreu do ambiente e tudo, né? Ele é uma espécie territorialista, então também defende território. Então achando e encontrando, né, um outro animal que possa ele entender como um competidor, ele pode também investir. Né? Então assim, quanto que tem de mortalidade anual de tubarões no mundo? De ataque, mas com morte, né? 8, em média, mais ou menos, né? Então a gente sabe que, por exemplo, um coco cair da árvore e bater e matar a gente, mata muito mais, por exemplo, né? Outros animais são muito mais perigosos do que tubarões. É que acaba tendo essa fama em virtude de ser um ataque, de ser uma coisa agressiva, de comer pedaço, ou, né, de atirar, de mutilar. Então acaba tendo isso, essa coisa midiática, e por isso que acaba difamando, né, os tubarões. Mas é importante a gente relatar a importância que esses animais têm para o ambiente marinho, né? Atuam como predadores de topo, né? Então retiram animais doentes do ambiente, controlam as cadeias tróficas. Então, as outras espécies animais dependem desses predadores de topo. Né? Já fiz alguns mergulhos, né, com tubarões aqui no Brasil, né? Então, em Fernando de Noronha, por exemplo, no Atol das Rocas, né, que é uma reserva biológica lá no Nordeste, né, perto de Noronha. Então, já fiz, né, mergulhos aqui. Na Paraíba com tubarão-lixa, em João Pessoa. Em Recife também, tubarão-lixa, né? Infelizmente nunca mergulhei com tubarão-baleia, mas é meu sonho de consumo. Ele é razoavelmente raro aqui no Brasil, mas em Rochedo, São Pedro, São Paulo, por exemplo, né, volta e meia o pessoal vê, até em Noronha e tudo, mas ele é mais raro, né? Então outras localidades do globo é mais... México tem alguns locais, né? Tem alguns locais no Caribe, também México, né? Mas tem Galápagos, né? Outros lugares que observa tubarão-baleia, por exemplo, né? Entre outras espécies, né? A gente tem tubarões no Brasil todo, todas as águas têm tubarões, né? Agora, tem algumas particularidades de algumas espécies. Então, plataforma continental aqui no sul, por exemplo, ela é muito larga, é muito extensa. Então, eles estão mais para longe da costa. Lá no Nordeste, a plataforma já é mais curta. Esses lugares que eu mencionei, oceânicos, então se aproximam mais dessas espécies, né? Agora, a gente tem em Abrolhos, né? Então já fica um pouco mais lá dentro, né? Outras ilhas oceânicas, aí é mais fácil da gente encontrar. Aqui no nosso quintal, aqui em Santa Catarina, a gente tinha, né, observava espécies de tubarões, mas raras observações. Mas se a gente for ver em termos de pescaria, o pessoal pesca tubarões a rodo, né? Então pescam muitos tubarões até hoje. Agora algumas espécies declinando absurdamente. Uma espécie que é emblemática aqui em Santa Catarina, que capturava-se muito, inclusive a gente tem dados de sítios arqueológicos há 1000 anos, 2000 anos atrás, que essa espécie ocorria numa proporção bem alta, é o tubarão-mangona. E, inclusive é tão arraigado isso na comunidade aqui de pescadores
que se a gente for na peixaria, eles falam, esse daqui é o tubarão-mangona, esse aqui é o tubarão-mangona. E na verdade eu tenho certeza que não é. Né? Então eles acham que estão vendendo tubarão-mangona, mas na verdade é um cação, e é o cação muito provavelmente o tubarão azul, que é muito comum. Entretanto, são vendidas espécies de tubarões. É importante até a gente falar que cação é tubarão, né? Tubarão é cação, né? Então é a mesma coisa, não tem nada a ver. É um termo que foi utilizado em virtude da alimentação. Veio dos portugueses esse termo cação e o pessoal utiliza para comércio, né? Então o pessoal, né, acho que se vendia tubarão, acho que o pessoal não iria comer, não sei. Talvez em virtude dessa palavra foi apropriada dos portugueses para vender tubarão e aí chamou-se de cação, né? Mas muitas espécies são vendidas de maneira proibida, né? Então várias espécies são ameaçadas de extinção, são protegidas por legislação, né? A legislação pertinente é a Portaria 445, é em vigor. Aí tem várias espécies, né? Inclusive a gente já fez trabalhos aqui de identificação molecular identificando espécies ameaçadas de extinção, seja de tubarões, seja também de raias, né? Que são aí os mais próximos aí dos tubarões, né? Então, olha só, muito se explora os tubarões, né? Principalmente no mercado asiático, em virtude das nadadeiras, né? Ou as barbatanas, como gostam de falar, que dizem que tem potencialidade afrodisíaca. E ela é até cultural, que ela é vendida em sopa na noite de núpcias, né? Então tem essa ideia de que ela seria afrodisíaca, etc., mas não tem fundamentação científica nisso, nenhuma, né? Também é mito que tubarão não tem câncer, e aí que poderia ter se a gente se alimentasse, isso também é mito, tá? E na verdade, se a gente for ver, se alimentar de tubarão pode ser extremamente nocivo à saúde, em virtude de ser predador de topo de cadeia. Ele se alimenta de vários peixes. Então, um indivíduo que tem uma vida longa, né? Então tubarões aí podem viver aí 20, 30, 50 anos, né? Tem alguns que vão até mais disso, mas são mais bichos de profundidade, né? Aliás, o tubarão mais longevo vive 300 anos, né? Então é um tubarão Sominiosus pacíficos, é um tubarão da Groenlândia. Então eles acumulam muito metal pesado. Por quê? Porque cada vez mais o ambiente marinho, infelizmente, está mais poluído. Então esses metais pesados, mercúrio, chumbo, cádmio, entre outros, né, que surgem da poluição antrópica, ou seja, nossa, né, que acaba estando no ambiente, os peixes se alimentam, eles acumulam, aí chega um tubarão que come vários ao longo da sua vida, ele não processa esses metais pesados e vai acumulando na carne dele. E se a gente se alimenta deles, a gente acumula também esse metal pesado, né? Inclusive em algumas regiões, inclusive nos Estados Unidos, não recomenda-se que mulheres grávidas se alimentem de cação, de tubarão, né? Então, né, tem essa recomendação. Por que será? Né? Então, na verdade, né, a gente pensando assim, né, os tubarões, principalmente os de grande porte, não sei o quê, eles são grandes acumuladores de metal pesado, cara. Então, eu não arriscaria, né?